aí, mestrão, estamos online! E aí, galera, boa noite. Estamos aqui para mais uma aulinha de geometria para continuar nos nossos tópicos de geometria espacial. E enquanto tá todo mundo no recesso curtindo, eu também estou no recesso, mas deixei aqui minha aula gravada para vocês. Então a nossa aulinha de hoje é gravada, mas mesmo esquema, pessoal. Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui que a gente vai entrar em contato respondendo. Beleza? Antes de começar, como já é, né, de praxe no nosso início de aula, vamos fazer o nosso merchan, né? Vamos seguir aí nossas redes sociais, nosso Instagram, @Estude com Luiz, o meu Instagram, @LeoTorres1, nós temos a nossa página do Facebook, Estude com Luiz, e o nosso canal aqui do YouTube, onde vocês acompanham tudo e têm direito a todas essas aulas maravilhosas até o Enem, ó. Ativa o sininho aí do nosso canal e vem com a gente até o Enem, porque vai ser só sucesso. Bom, depois que a gente já começou, né, a falar das figuras tridimensionais, falamos dos poliedros na aula passada, hoje a gente traz para vocês os prismas, tá? Na nossa primeira aulinha lá, eu já tinha dado um pequeno spoiler do que seria um prisma. E o que é um prisma, pessoal? O prisma é aquela figura tridimensional que possui bases paralelas e iguais, beleza? Então, toda vez que a gente tem bases paralelas e iguais, a gente tem um prisma. Vamos lá, então na nossa vida a gente usa prisma também o tempo inteiro, tá? E os prismas, lembrando que eles são formados por polígonos, beleza? Os que são formados por círculos, a gente tem outra definição, que é o que a gente chama de corpos redondos, né? Então os prismas são o cubo, né, que tem um quadrado na base e um quadrado na tampa. A gente tem o paralelepípedo, né, que são as nossas caixas de sapato, a nossa caixa de leite, não é isso? E qualquer caixinha dessas que vendem no mercado, a maioria delas, né, são paralelepípedos, né, que são formados por retângulos. Bom, aqui eu trago para vocês a definição, né, de um prisma. O prisma é um sólido geométrico estudado na geometria espacial. Ele possui duas bases paralelas e formadas por polígonos. Tem que ser formadas por segmentos de reta. Não pode ser redondo. Beleza? E as suas faces laterais são sempre paralelogramos. Porque se eu estou ligando as duas faces que são iguais e paralelas, eu acabo tendo o quê? A gente acaba tendo, né, na lateral paralelogramos, né? A gente tem figuras de 4 lados. Beleza? O prisma recebe um nome de acordo com o formato de sua base. Muito importante, gente. Se a base do prisma é um triângulo, eu digo que é um prisma triangular. Se a base do prisma é um quadrilátero, tem 4 lados, não importa se é quadrado, retângulo, a gente diz que é um prisma quadrangular. Se tiver 5 lados, é um prisma pentagonal. Se tiver 6 lados, hexagonal, e assim por diante, tá? Então tudo vai variar de acordo com o número de lados da base. Se tem 3 lados, triângulo, triangular, 4 lados, quadrangular, e assim por diante. Beleza? Isso a gente já viu até lá em polígonos, né? Porque a gente está usando meio que a base de polígonos. Como eu falei lá no início dos nossos estudos sobre as figuras tridimensionais, nessas aulas de 3D, a gente usa tudo que a gente já viu na geometria para trás, tá? Bom, o prisma, ele pode ser reto ou oblíquo. Léo, qual é a diferença? O nome ele já diz. Um prisma reto, ele forma 90 graus com a sua base, ok? Ele é um prisma completamente reto. Agora, ele é um prisma oblíquo se ele estiver inclinado. Se ele não tiver 90 graus com essa base, né, com esse chão onde ele se apoia. Beleza? Aí nós temos 2 exemplos. Ó. Nós temos um prisma meio verde, né? Não sei como está aparecendo para vocês de cor, mas esse prisma verde ele é um oblíquo, porque vocês podem ver que essa base faz com a lateral um ângulo que não é um ângulo de 90 graus, e o prisma azul ele é um prisma reto, porque ele forma 90 graus com essa base. Beleza? Bom, definição. Prisma reto possui arestas laterais perpendiculares à base, cujas faces laterais são retângulos. Foi tudo que eu falei. Forma 90 graus, é reto. Prisma oblíquo
Possui arestas laterais oblíquas à base, cujas faces laterais são paralelogramos, porque acabou inclinando. Então a base lateral acaba sendo, a face lateral, né, dele acaba sendo um paralelogramo, tá? Bom, vamos seguindo. Prisma regular. Léo, o que quer dizer um prisma regular? Quando a gente fala de regular, vamos relembrar polígono regular lá atrás? O que era um polígono regular? Um polígono regular nada mais é do que aquela figura que possui todos os lados e todos os ângulos internos iguais. Show? Então, eu vou dizer que um prisma é regular quando ele tiver na base um polígono regular. Então, se a base dele for uma figura que tem todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais, porque é consequência, né? Se eu tenho todos os lados iguais, automaticamente as aberturas são as mesmas. Então, a gente pode dizer que esse prisma é um prisma regular. Nós temos aí, ó, as três definições que eu falei. Nós temos um prisma reto, né? Nós temos um prisma oblíquo e do lado nós temos um prisma regular, que é aquele prisma onde a base e a tampa são dois polígonos regulares. Show de bola, pessoal? Bom, muitas vezes a gente trabalha, né, cai em questões com prismas regulares, né? Porque é mais fácil de você calcular uma área da base, as laterais são todas iguais, e daí facilita todo o nosso trabalho. Agora a gente vai entrar nos principais prismas. Como eu falei para vocês, não existem muitas fórmulas, né? Não existem muitas definições de fórmulas para a área da base, área lateral, porque varia de acordo com as figuras. Agora, nós temos dois prismas que são muito importantes e que muito caem, que são o cubo e o paralelepípedo. E para esses dois prismas, a gente vai preparar uma tensãozinha especial, né? A gente vai calcular tudo direitinho para vocês verem como facilita. Léo, mas eu preciso decorar tudo que você vai falar agora? Não necessariamente. Se você domina essa questão de área, de saber qual é a área de uma figura, como se calcula e tudo mais, você não precisa decorar. Porque isso vai sair automaticamente quando você estiver montando a sua imagem. Mas se você souber as fórmulas, isso pode ganhar um tempinho na sua questão do Enem, tá? Então, apesar de estar tudo bonitinho, tudo bem explicadinho aí no slide, ó, se vocês repararem aqui, ó, cubo, nós temos ali a área da base, área lateral, área total, volume, diagonais, e um exemplo. O paralelepípedo é a mesma coisa, ó. Eu vou construir com vocês isso no quadro, tá? Beleza? Porque aí a gente vai construindo junto, eu acho que vocês acabam sentindo um pouquinho melhor como eu cheguei nesses resultados. Show de bola? Então vem comigo para ficar bonito. Vamos lá. Primeiro a gente tem aqui, pessoal, um cubo. Léo, o que é o cubo mesmo? O cubo é aquele polígono, é aquele, desculpa, aquele prisma que é formado apenas por quadrados, né? Então, olha só. Como ele só é formado por quadrados, todos os lados são o quê? Iguais, não é isso? Eu costumo dizer, né, que esse ficou um pouco torto. Agora que eu tô reparando que eu fiz um pouquinho tortinho, mas tá lindo, tá valendo. Olha aqui. Quando é um cubo, todas as arestas são o quê? Iguais. Beleza? E aí, gente, como eu falei, de todo prisma, a gente consegue calcular a área da base, área lateral, área total. Vamos começar fazendo isso? Área da base. A área da base, que eu vou chamar de AB, é a área da figura que está encostada no chão. Quem é essa figura aí, pessoal? É esse quadradinho aqui, concordam? Beleza? E como que eu calculo a área do quadrado mesmo? Lado ao quadrado. Nesse caso, o lado é o A. Então vai ser o quê? A ao quadrado. Ah, Léo, mas em cima eu não posso chamar de base também, não? Não. Base é o que a gente diz que está apoiando esse polígono.
né? Esse prisma, desculpa. Então, o que está apoiando esse prisma aqui no chão é essa base aqui, é essa figura que está ali embaixo. Beleza? Agora, depois que a gente calcular a área da base, a gente consegue calcular a área lateral. Léo, mas como que eu faço a área lateral, que eu vou chamar de AL? Como que eu faço, Léo? Bom, eu falei para vocês que todo cubo ele é formado só por quadrados. Aí vamos pensar na lateral dele. Quantos quadrados tem nessa lateral, pessoal? Tem um aqui, tem um aqui. Tem um aqui de frente, tem um aqui de costas. Quantos quadrados são? 4. Então a área lateral é 4 vezes o L ao quadrado. Mas eu sei que L ao quadrado é A ao quadrado, né? Então a área lateral é 4A ao quadrado. Léo, mas e a área total? A área total é da figura toda. E a figura toda tem quantos quadradinhos, gente? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadradinhos, então a área total, 6A ao quadrado. Tranquilinho até aí, gente? De boa, né? Bom, aí a gente tem o seguinte, volume. Eu falei para vocês que o volume, ele gira em torno de quê? De área da base vezes altura. A área da base a gente já sabe que é o quê? A ao quadrado. Vezes a altura. Quem é a altura desse cubo? Tá aqui, ó. A altura desse cubo também vale o quê? Vale A. E A ao quadrado vezes A vai dar A ao cubo. Então o cubo, gente, ele é bem fácil. Porque como ele só é formado por quadrados, tudo gira em torno da própria aresta. Então a área da base dele é a aresta ao quadrado. A área lateral é 4 vezes a aresta ao quadrado, porque nas laterais tem 4 quadrados. A área total são 6 arestas ao quadrado. E o volume é a aresta ao cubo. Tranquilo? Agora, no cubo e no paralelepípedo, são os dois prismas que a gente trabalha com suas diagonais. Léo, por que isso? Porque às vezes cai essa situação. Olha para cá. Uma diagonal do cubo é isso daqui. Ó. É a ligação de um vértice com o seu vértice oposto. É o que a gente chama de desão. Essa diagonal aí, ó, pessoal. Mas como é que a gente calcula essa diagonal? Bom, quando a gente trabalha com diagonal, o ideal é a gente usar o Pitágoras, né? Então vocês têm que se ligar que eu preciso fechar um triângulo retângulo aqui. Léo, mas como é que a gente vai fazer isso? Simples, olha aqui. Concordam comigo que essa face aqui da base tem uma diagonal também? E se eu ligar essa diagonal com essa altura, com o desão, dá um triângulo retângulo, que é o que a gente está buscando, um triângulo retângulo. Beleza? Tá dando pra ver o 3D ali? Tô até admirando, que eu tô conseguindo ver o 3D, gente. Eu também tô conseguindo. Olha que maravilha. Você é artista nato. A minha arte não está tão abstrata, gente. Olha que maravilha. Então é o seguinte. A gente sabe que quando a gente... Quase tátil. Quando a gente tem um quadrado aqui na base, e eu traço essa diagonalzinha preta aqui dessa base, a diagonal de um quadrado a gente já viu lá atrás na nossa vida que ela vale lado raiz de 2. Então essa diagonal da base aqui é A raiz de 2. Essa altura aqui é A. Pronto. Acabou. Já dá para descobrir o D em função do A. Vamos deslocar esse triângulo retângulo aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vai ficar assim, ó. A raiz de 2 e D de diagonal. É essa diagonal que eu quero, a diagonal do cubo, né? Então presta atenção aqui comigo. Aplicando Pitágoras, a gente vai ter o quê? Que D ao quadrado igual a A ao quadrado mais A raiz de 2 ao quadrado. Léo, não entendi nada que você fez aí. Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, hipotenusa ao quadrado
igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Show? Então a gente vai ter o seguinte aqui, ó, que d ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então é 2a ao quadrado. A ao quadrado mais 2a ao quadrado, eu vou ter que d ao quadrado igual a 3a ao quadrado. E o quadrado, gente, passa para o outro lado como raiz quadrada. Então a gente vai ter que d é raiz quadrada de 3a ao quadrado. Lembrando que numa raiz quadrada, quem está ao quadrado dentro dela pula para fora. Então quem vai pular para fora aqui? O a. Então a diagonal de um cubo é a pulando para fora, quem ficou dentro foi o 3. A raiz de 3. Léo, que rolê, hein? Rolê super aleatório, mas que chega numa fórmula bonitinha. Então, ó, o que a gente tem que saber do cubo? Área da base, a ao quadrado. Área lateral, 4a ao quadrado. Área total, 6a ao quadrado. Vou botar uma nuvenzinha para ele não ficar excluído. Volume, a ao cubo. E diagonal do cubo, a raiz de 3. Ah, Léo, então no slide você tinha posto um exemplo, não tinha? Tinha. Vamos lá. Taca aí na tela, diretor, o exemplo. Seja um cubo com aresta de 5 centímetros, determine. Olha só o que ele está dizendo aí, ó. A aresta tem 5 centímetros. Ele quer... Pera aí, deixa eu voltar aqui no exemplo. Acho que tinham 3 coisinhas que ele estava pedindo, ó. Área da base, área lateral e área total. Área da base, área lateral e área total. Bom, ficou bem fácil. Olha para cá pro quadro, vamos lá. Por que área da base? Aresta ao quadrado, 5 ao quadrado. Então 25, como é área, centímetros quadrados. Área lateral, 4 aresta ao quadrado. 4 vezes 5 ao quadrado, que é 4 vezes 25, que é o quê? 100 centímetros quadrados. Área total, pessoal. A área total é 6 aresta ao quadrado. Então vai ser 6 vezes 5 ao quadrado, que é 6 vezes 25, que dá o quê? 150 centímetros quadrados. Olha que bonito, gente. Olha como fica tudo muito simples. Ah, Léo, você não pediu o volume e a diagonal. Não tem problema, a gente bota uma D e uma E aqui, ó. Vamos calcular o que ele não pediu. Volume e diagonal, porque é muito fácil. Quem é o volume desse cubo aí, de aresta 5? Aresta ao cubo, 5 ao cubo é 125. Só que como é volume, centímetros o quê? Cúbicos. E a diagonal, Léo, como que eu faço? Aresta raiz de 3. Se a aresta é 5, 5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Opa, cúbicos não, porque não é volume. Já tô maluco, hein? Ó, 5 raiz de 3 centímetros, porque a gente está falando de aresta. Unidade de comprimento. Até aí, alguma dúvida? Tranquilo. De boa. Gente, se tiver dúvida, é só escrever aqui. Manda um recadinho aqui, hein? E vem comigo. Bom, agora que eu já falei do cubo, a gente vai falar do paralelepípedo. Léo, mas qual é a diferença do cubo para o paralelepípedo? A grande diferença é, o cubo é mais simples, que ele é todo formado por quadrados, medidas iguais. A. E se fosse um paralelepípedo? O paralelepípedo ele é formado por medidas o quê? Diferentes. Então eu chamo de A, B, C. Beleza? Então agora eu vou para aquela girada rápida aqui para apagar o nosso quadro, para a gente construir tudo novamente, só que para o paralelepípedo. Aproveita aí, ó, quem quiser aqui dar um print, tirar uma foto dessa tela, tá tudo aí na imagem. 3, 2, 1, voltei e vamos apagar para fazer o paralelepípedo, beleza? Vamos lá. A imagem é praticamente a mesma. E eu tô apagando aqui, eu nem devia. Mas já era, já apaguei um pedaço. Melhor apagar tudo. E construir essa nossa nova imagem.
Vocês estão vendo que não existe a necessidade de decorar nada. Porque o que eu fiz aqui nessa questão foi apenas usar área de quadrado e teorema de Pitágoras. Simples. Beleza? Então não precisa decorar. Se decorar, é para facilitar a sua vida. Então vamos lá, o paralelepípedo, que a gente chama de paralelepípedo na intimidade, né? Mas o nome dele mesmo é paralelepípedo reto-retângulo. Show? Mas fica muito difícil, já é difícil falar paralelepípedo. Reto-retângulo, então é melhor deixar só paralelepípedo mesmo. Ó, o paralelepípedo, gente, ele é formado por retângulos. Então a diferença é que ao invés de ser tudo A, aqui vai ser... Peraí, só melhorar o meu desenho aqui, ó. Aqui vai ser A, aqui vai ser B, aqui vai ser C. Agora eu não vou escrever de novo aquele negócio, área da base, área lateral, eu vou direto para as siglas, tá? Então AB, área da base, AL, área lateral, AT, área total, V, volume. Show? Então vamos lá, gente. AB, área da base, tá aqui, ó. É essa figurinha aqui, ó. A base é um retângulo. Área do retângulo, base vezes altura. A vezes B. Área lateral. Ih, Léo, agora deu ruim, hein? Porque ó, a área lateral são 4 retângulos. Sim, mas são 4 retângulos, 2 iguais e 2 iguais. Concordam? Então a gente vai ter a área desse da frente, que é AC, junto com o de trás, que também é AC. Então eu vou ter 2 vezes A vezes C, mais os 2 laterais, que esses laterais aqui são B vezes C, mais 2BC. Ok? Então é 2AC mais 2BC. Léo, e quando eu for para a área total? A área total vai ser o seguinte. Agora vão entrar os 2 de baixo e de cima, né? Um de baixo e um de cima. Que também são iguais e que são AB, a área. Então, a área total vai ser o quê, hein, pessoal? 2AB mais 2AC mais 2BC. Show? Tranquilinho, gente? Essas são as fórmulas das áreas do retângulo. Léo, eu preciso decorar mesmo esse negócio de AB, BC? Não, né, gente? É consequência isso daqui, né? Se a área é base vezes altura, ó, A vezes B, B vezes C. Tranquilo? A vezes C. Simples assim. Agora, Léo, e o volume? Como a gente faz? O volume não é a área da base vezes a altura? A área da base é A vezes B. E a altura, Léo? C. Tá aqui, ó, a minha altura. Então o volume é só multiplicar as 3 medidas. Comprimento, largura e profundidade. Tá aqui, ó. A vezes B vezes C. Léo, e se eu quiser a diagonal do paralelepípedo? Bom, a ideia é a mesma. Vou traçar daqui a aqui, ó. E eu quero descobrir quem é essa diagonal. A forma como eu vou fazer é a mesma. Presta atenção aqui, ó. Vou traçar essa diagonalzinha aqui da base. E junto com essa altura C, a gente encontra o nosso triângulo retângulo tão procurado. Só que, Léo, agora a gente tem um problema. Quando a gente tinha um quadrado aqui na base, a gente sabia a fórmula da diagonal do quadrado. Agora a gente não sabe. Mas eu sei que nessa base eu tenho outro triângulo retângulo. Olha aqui. Aqui, ó, é um triângulo retângulo. Então, ó, se eu pegar esse triângulo retângulo da base, ó, os lados são A e B. Então, olha aqui. E essa é a diagonal que eu estou procurando. Então, aqui é... Tanto faz, né? Mas eu vou botar do jeito que está aqui. Eu quero esse lado preto aqui, que eu vou chamar de X. E a gente aqui também pode aplicar um Pitágoras, né? Porque se é retângulo, como ficaria usando o teorema de Pitágoras aqui? Ficaria o seguinte: x ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Se eu quero x,
O quadrado passa para o outro lado como raiz, vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lindo! Mas ficou feio, né? Porque ficou, ó, raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas vocês concordam comigo que a gente vai fazer outro Pitágoras agora? Então, olha só. Nós temos aqui na base raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. A diagonal aqui que eu estou procurando e aqui é C. Pessoal, quando eu aplicar o Pitágoras aqui agora, vai ficar como? Dzão ao quadrado, que é a minha diagonal, igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, isso ao quadrado, né, que é um dos catetos, mais o outro cateto ao quadrado. Raiz quadrada ao quadrado morreu. Então, D ao quadrado vai ser A ao quadrado, mais B ao quadrado, porque morreu a raiz, mais C ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado como raiz, então a gente vai ter que a diagonal vai ser raiz quadrada da primeira medida ao quadrado, mais a segunda ao quadrado, mais a terceira ao quadrado. Ficou mais estranhinha a fórmula, né? Mas é isso. A diagonal de um paralelepípedo reto retângulo é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, como eu falei lá no início, a gente tem também um exemplo. Vou pedir para o meu diretor jogar aí na tela para vocês, ó. Ele diz o seguinte: considere uma caixa de água com o formato de um paralelepípedo reto retângulo, totalmente cheio, de 7 metros de comprimento, 4 de largura e 2 de altura. Vamos desenhar aqui, 7, 4 e 2, né? Então, o nosso exemplo... 7, 4 e 2. Então, a gente tem aqui 7 metros, aqui 4 metros e 2 metros de altura. Tá? E agora, o que ele pede aí? Na letra A, ele pede área da base. Letra A, área da base. Letra B, ele quer área lateral. Letra C, ele quer área total. E letra D, ele quer o volume. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar aqui com essa imagem que a gente tem. Léo, de que adianta aquele A, B, C? Nesse caso, não adianta tanta coisa. Porque é mais natural, né? Olha só, quem é a base aqui? Tá aqui, ó. É esse que tá no chão. Quais são as medidas dele? 7 e 4. Então, a área da base vai ser 7 vezes 4, 28 metros quadrados. Quem vai ser a área lateral, Léo? A área lateral vai ser o seguinte. 2 vezes a da frente, que é 7 vezes 2, mais 2 vezes a do lado. 4 vezes 2. Léo, mas por que 2 vezes? Porque tem na frente e atrás. 2. Do lado do outro. 2. Vamos lá. 2 vezes 7, 14. 14 vezes 2, 28. Mais 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. 28 com 16 dá 38, 44 metros quadrados. Léo, e se eu quiser a área total? A área total é 2 vezes a área da base, porque tem embaixo e em cima, mais as 4 laterais que eu já calculei aqui, né? Isso vai dar 56 mais 44, que dá 100 metros quadrados. Léo, e o volume? Molezinha. Quem é o volume? 7 vezes 4 vezes 2. 7 vezes 4, 28. 28 vezes 2, 56 metros cúbicos. Tá vendo? Não foi necessário nenhuma fórmula, não foi necessário decorar nada. Só calcular essas figuras que você já está cansado de saber. Tranquilo? Bom, então, eu espero que não exista mais nenhuma dúvida de cubo e de paralelepípedo. Léo, mas você não fez a diagonal do paralelepípedo. E se ele quisesse? Daria pra gente fazer, olha aqui, ó. Diagonal
Como seria a diagonal desse paralelepípedo? Raiz quadrada do primeiro termo ao quadrado, né, do primeiro lado ao quadrado, mais o segundo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Isso vai dar raiz de 49 mais 16 mais 4. 16 mais 4, 20. 20 com 49, 69. Então é raiz de 69. Léo, não tem medida, né? Não tem um valor exato a raiz de 69. Deixa na raiz. Então, raiz de 69 centímetros. Beleza? Bom, só estou conferindo as contas aqui, ó. 16 com 49, 59, 65, 60. Tá, tranquilo. Só para não ficar nenhum cálculo errado, tá bom? Bom, então é isso. Essa é a parte de prisma que a gente tem para ver hoje. E agora a gente já vai para as nossas questõezinhas, beleza? Bom, vamos ver, pessoal, como é que isso pode cair para vocês numa prova. Olha aqui. Um clube deseja produzir miniaturas em escala do troféu que ganhou no último campeonato. O troféu está representado na figura 1 e é composto por uma base em formato de um paralelepípedo reto retângulo de madeira, sobre a qual estão fixadas 3 hastes verticais que sustentam uma esfera de 30 centímetros de diâmetro, que fica centralizada sobre a base de madeira. O troféu tem 100 centímetros de altura, incluindo a sua base. Então, olha só, o troféu todo tem 100 centímetros de altura e a base é 50 por 50. Ele quer transformar esse troféu grandão, porque esse troféu é gigante, né? 100 centímetros é 1 metro, é um troféu de 1 metro. Deve bater aqui na minha cintura, que eu estou mostrando para vocês, mas que não aparece no vídeo, né? Presta atenção aqui, gente. A gente tem o seguinte. Eu quero fazer com que esse troféu caiba nessa caixinha aí que existe. E essa caixa, de base, ela tem dimensões 8 centímetros e 10 centímetros. Mas, vamos para a próxima página aí do exercício 1. A miniatura desse troféu deverá ser instalada no interior de uma caixa de vidro, em formato de paralelepípedo reto retângulo, cujas dimensões internas de suas bases estão indicadas na figura 2, que foi aquela que a gente viu que é 8 e 10. De modo que a base do troféu seja colada na base da caixa e distante das paredes laterais da caixa de vidro em pelo menos 1 centímetro. Né? Peraí, deixa eu ver se não... Deve haver ainda uma distância de exatos 2 centímetros entre o topo da esfera e a tampa dessa caixa de vidro. Nessas condições, deseja-se fazer a maior miniatura possível. A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro deverá ser de... Bom, gente, presta atenção. Ele quer colocar esse troféu dentro daquela caixa, de modo que sempre tenha de distância pelo menos 1 centímetro. 1 centímetro, beleza? De distância de cada lateral. Tranquilo? E ainda tem que ter 2 centímetros de distância do topo do troféu para a tampa da caixa. E aí ele quer saber qual é a maior medida para essa miniatura. Beleza, gente? Bom, vamos voltar ali para a nossa imagem. Espera aí que eu estava fazendo uma besteirinha de mostrar a resposta antes de tudo. E a gente vai aqui, pessoal, apagar o quadro novamente para a gente poder fazer esse desenho. Agora o desenho vai ficar puxado, hein, gente? Meus desenhos maravilhosos. Mas essa questão, gente, ela tem lá a nossa ideia de paralelepípedo, mas ela usa muito mais o raciocínio lógico. Ela foi uma questão do Enem, eu não lembro qual foi o ano, mas
ela usa o conceito de prisma, né, de paralelepípedo e tal, mas ela acaba usando com vocês muito mais um raciocínio lógico. Porque olha só, o troféu, gente, ele tem 100 centímetros de altura. E ele está numa base que mede 50 centímetros por 50 centímetros. E eu quero colocar essa base colada numa caixa, que essa minha caixa é assim, ó, gente. Ela tem uma altura que eu quero descobrir qual pode ser no máximo. Não é isso? E eu sei que as medidas dessa caixa são 10 centímetros de base e 8 centímetros da outra lateral da base, tá? Bom, presta atenção aqui comigo, pessoal. Essa questão é o seguinte. A gente tem que pensar que esse 50, ele tem que caber aqui, lembrando que tem que sobrar, pessoal, 1 centímetro de cada lado aqui. Na hora da gente fazer essa colocação, a gente tem duas medidas, né? A gente tem a medida do 8 centímetros aqui e a gente tem a medida do 10 centímetros aqui. A gente vai ter que pensar pelo nosso raciocínio lógico o seguinte: qual é a medida que a gente vai levar em consideração aqui na hora de trabalhar? Eu vou ter que levar em consideração a menor medida. Porque se sobrar na menor, automaticamente vai sobrar na maior. E eu não quero que sobre 1 centímetro pelo menos, então eu vou ter que fazer assim, ó, tem que sobrar 1 centímetro lá para cima e 1 centímetro aqui para baixo. Então, na verdade, quando eu for botar essa caixa aqui, ela tem que ter no máximo 6 centímetros. Vocês concordam? Vocês concordam que ela tem que ter no máximo 6? Porque, ó, tem que sobrar 1 para cá e 1 para lá. 6, 7, 8. Então, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, que a minha caixa base, que tem 50 centímetros de largura, ela precisa passar a ter 6 centímetros. Então, os 50 centímetros do real vai passar a ter, no máximo, 6 centímetros de desenho. Vocês concordam ou não, pessoal? Opa! Aqui eu botei 10, mas na verdade são 100 centímetros, né? Ok, gente? Pensa comigo. Aqui, ele pegou, de novo, vamos recapitular o que eu fiz. Aqui era 50 centímetros. Eu quero botar dentro de 8. Porque como 10 é maior, eu vou desconsiderar o 10. Eu vou precisar usar como base o 8. Porque tem que caber no 8. E se caber no 8, né, se caber não, né, se couber no 8, vai caber automaticamente no 10. E aí a gente tem que pensar o seguinte, tem que sobrar 1 de cada lado. Era 8, tirei 1 de cada lado e virou 6. Bacana, então eu estou querendo dizer que um lado de 50 centímetros vai passar a ser um lado de 6 centímetros. Show de bola, Léo. Mas eu sei que o troféu todo tem 100 centímetros. Pessoal, se 50 centímetros vai virar 6 centímetros, eu sei que 100 centímetros vai ter que virar o quê? Se aqui é o dobro, aqui também tem que ser o quê? O dobro. 12. Ah, então eu sei que essa altura do troféu, que é de 6 centímetros, quando eu colocar ela aqui, ela vai passar a ter 12 centímetros. Mas vocês concordam comigo que ela tem que ser 2 centímetros menor do que a caixa toda? Porque a caixa toda não tem que ter 2 centímetros de distância do topo do troféu para a tampa. Então, se aqui vai ter 10, para chegar aqui no topo, tem que ter mais 2 centímetros. Logo, essa altura dessa tampa tem que ser de, no máximo, no mínimo, quantos centímetros? 14 centímetros. Beleza, gente? Foi difícil essa? Bom, ela usa também um pouquinho de escala, um pouquinho dessa relação, né? Então, vamos ver aí se a gente bate, né? A medida da altura em centímetros dessa caixa de vidro
deverá ser igual a 14 centímetros perfeitamente. Bom, vamos rapidinho para a nossa questão 2. Rapidinho. Num recipiente com a forma de um paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros e um objeto ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Beleza? Nós estamos a 8. Eu preciso chegar a 15, não é isso que ele está falando? Para a coluna da água chegar a essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Bom, então é tipo aquela questão do objeto, né? Nós vamos jogando ali bolinhas de 6 centímetros cúbicos. O número mínimo de bolinhas necessário para que se possa retirar o objeto que flutua na água, segundo as instruções dadas, é D. Bem fácil essa, gente. Mostrei a resposta aí sem querer. Finge que não viu e vem comigo para o quadro para a gente montar isso. Ó, nós já temos o seguinte. Nós já temos uma base de 4×3. Essa figura é mais ou menos assim, né? Nós já temos aí uma base de 4×3. Tá? E aí a gente tem o seguinte, gente, que ela já está numa altura de 8 centímetros. Ela já está numa altura de 8. E eu preciso, pessoal, chegar numa altura de 15 no mínimo. Então ela tem que sair do 8 e tem que chegar aqui no 15, ó. Beleza? Isso quer dizer que eu preciso preencher esse volume todo aqui, ó. Esse é o volume que eu tenho que preencher. Léo, mas como que eu faço para calcular esse volume aqui? Simples. Do 8 para o 15 eu tenho quanto de altura, hein, gente? Do 8 para o 15 eu tenho 7 centímetros de altura. Vocês concordam comigo? Tranquilinho, né? Então, olha só, o volume que eu preciso preencher... Lembram? Volume, área da base vezes altura. A área da base é 4×3, porque a base daqui, ó, é a mesma daqui. Então, o volume que eu preciso preencher vai ser 4 vezes 3 vezes 7, que é essa altura que eu preciso preencher. Show? E aí, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, eu preciso preencher 84 centímetros cúbicos. Léo, mas como é que a gente vai fazer isso? Usando bolinhas, e cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos. Quantas bolinhas são necessárias? É só eu dividir o que eu preciso pelo que eu vou botar de pouquinho em pouquinho. Então eu preciso de 84 por 6. Né? Porque cada bolinha tem 6. Então 8 por 6 dá 1. Sobra 2, baixo 4. 24 por 6 dá 4. Então eu preciso botar no mínimo quantas bolinhas ali, pessoal, para essa altura chegar no 15? 14 bolinhas. Olha que coincidência, a resposta da primeira questão idêntica à resposta da segunda questão. Vamos voltar aí para o slide para a gente conferir o nosso gabarito. 14, e a gente encerra a nossa aulinha de prismas por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa um comentário aqui que a gente vai responder com o maior carinho e atenção, tá bom, pessoal? Então fiquem com Deus, bons estudos, bom recesso, mas não fica de recesso não, estuda com a gente que tem aula todo dia, até no recesso, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.